Rádio Ilha Capital é bem melhor. Ágora RS. Salve, amigos do programa Ágora RS. Hoje é dia 17 de agosto de 2021, uma terça-feira, 19 horas e 35 minutos, bem na hora que começa todas as terças-feiras um grupo de estudos com o nome de autoconhecimento. Então, o nosso programa de hoje vai falar sobre esse tema, autoconhecimento. E estou conectado aqui, vai ser uma experiência diferente para a minha forma de entrevistar. Estou conectado aqui no Google Meet e estou com a presença querida aqui de o Júnior, da Miriam, do César Alando, da Heloísa, do Edson Oliveira e da Maria Helena Vieira. Qual é que é a ideia, então? A gente usar esses minutos que nós vamos conversar, não para fazer o estudo de sempre, né, pessoal, que nós estudamos já há bastante tempo isso aí, escolhendo autores, mas para falar um pouquinho sobre os objetivos do grupo e por que a gente resolveu, em algum momento, aderir a essa iniciativa, quanto tempo que ela existe, como é que ela começou, quais são os autores que nós escolhemos, para nos mantermos sempre alinhados no tema que é o autoconhecimento, né? Então, quem é que gostaria de falar um pouquinho, eu acho que o Alano, que é das antigas, a Heloísa também, de como é que começou a história dos nossos estudos nessa área? Alano ou Heloísa, sabe lá do início como é que foi, né? O que eu me lembro, isso aí faz o quê? 6 anos, 7 anos? Por aí. Acho que foi a partir de um estudo da psicologia. Joana de Ângeles. Da Joana de Ângeles, exatamente. Então, se reuniu em Porto Alegre, se criou um grupo físico lá, e durante 2 anos se estudou as obras da Joana de Ângeles. Quando esse estudo concluiu, alguns integrantes daquela assembleia lá, que tinha bastante gente, resolveu manter o diálogo e o estudo sobre esses temas, né? E daí a gente criou esse grupo, nunca mais parou, virou um objetivo comum entre todos nós e segue até hoje. E o legal é que naquela época a gente pensava que era só estudar 2 anos, que a previsão do estudo com o Gilson, né, era de um estudo sistematizado, ou seja, ele organizou junto com a Associação Médica do Rio Grande do Sul, que fazia vários grupos de estudo. Nós éramos um dos grupos da época, né? Mas a gente buscou a ajuda do Gilson e à época ele, em sintonia com o Divaldo Pereira Franco, que é o médium da Joana de Ângeles, estavam executando um plano nacional. Todas as associações médicas do Brasil fariam proposições de criar grupos de estudos sobre a obra da série psicológica da Joana de Ângeles. E aí a gente passou rápido aqueles 2 anos, né, Heloísa, né, Alano? Passou muito rápido, né? E aí no final do período aquele, quando o Gilson disse, olha, vocês já estão formados, graduados, pós-graduados, né? Brincadeira, né? Mas a gente fez uma reunião confraternizativa, né? E nos perguntamos, por que parar com esse tema, né? E como o cerne do estudo da Joana é o autoconhecimento, a gente resolveu convidar as pessoas a permanecermos juntos, nos mesmos dias, nos mesmos horários. E depois a gente abriu também o leque do estudo, né? A gente não ficou mais concentrado unicamente na Joana de Ângeles, até a gente leu mais 1 ou 2 livros dela no nosso grupo, mas partimos para também outros autores, né? O que também vai de encontro ao objetivo do grupo do autoconhecimento, é tu ter uma visão mais ampla de ideias e de pensamentos. E é importante que a gente diga que esses livros foram escolhidos de comum acordo, né? À medida que a gente ia acabando o livro que a gente estava lendo, a gente já começava a discutir e trocar ideias qual é o livro que a gente tinha vontade de ler, né? E de discutir, de trocar ideias. E outra coisa também que eu acho importante dizer é que a gente gostou tanto desse grupo que a gente fez de 2 anos, que a gente não queria que acabasse, né, esse estudo. E por isso que a gente formou o novo grupo e continuamos estudando desde aquela época até hoje, porque realmente é um grupo
que deixa a gente assim super interessada. Cada vez que a gente lê um livro, a gente fica mais interessado, porque é algo que vai ajudando a gente no autoconhecimento. Então, acho que é fundamental isso. E dando um salto no tempo, né, Alano e Heloísa, aí foram entrando outras pessoas. Então, lá em Florianópolis, na época que não havia pandemia, a gente criou também um outro grupo físico, né? Reuníamos lá em Cacupé, onde surgiu então o Júnior e a Miriam. E aí, quando surgiu essa restrição de mobilidade, de encontro, enfim, em função das regras aí da pandemia, nós então adotamos a metodologia do contato à distância, usando plataformas como essa que nós estamos usando agora, que é o Google Meet. Aí, então, convidamos o pessoal que estava fisicamente lá em Floripa a aderir virtualmente, né, que é o caso do Júnior e da Miriam, para esse grupo de Porto Alegre aqui. De qualquer maneira, a gente tem bem mais membros no grupo, né, mas nem todos podem estar todas as terças-feiras. Na sequência, então, surgiu a Maria Helena Vieira, o Edson Oliveira, que estão aqui também reunidos, né? E eu deixaria uma pergunta aqui para cada um falar brevemente o que leva pessoas como nós, no caso aqui, a buscar um estudo com este tema, essa única palavrinha, autoconhecimento. O que implica isso aí, né? Então, quem quiser falar um pouco do que levaria as pessoas, pode falar de si mesmo até, mas em tese, o que levaria uma pessoa a buscar esse estudo semanal, 1 hora de duração? Posso falar? Isso. Eu acho que a base de tudo, de buscar um autoconhecimento, é buscar a felicidade. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe lidar com o que acontece na vida, no mundo, nas relações que a gente tem. Então, acho que basicamente é isso. Através do autoconhecimento, a gente busca uma felicidade. Que a pessoa pode ter tudo materialmente, mas não são felizes, porque na realidade não se conhecem e não se aprofundam. Eu acho que a base de tudo é isso. Eu acho também que assim nos faz descobrir as nossas qualidades, né? Porque às vezes assim são meio que pontuais e que falam, mas a partir do autoconhecimento, né? Nos conhecendo mais, então as nossas qualidades, as nossas capacidades e também o nosso ponto fraco, né? E aí que é onde a gente precisa melhorar, né? A gente aqui que a gente nos leva, né, a melhorar cada dia mais, né? E essa busca também, e nesses nossos encontros, eu acho assim que e conhecer um ou outro também, né? Mesmo à distância, assim, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, né? E vale lembrar também, né, Dalton, que eu acho que vocês também faziam aí também aquele encontro para descontrair, como a gente fez lá no Cacupé, lembra? Lembro, sim. Aqui em Porto Alegre nós fizemos até no sítio da Heloísa um retiro, né, Heloísa? Um dia inteiro. A gente planeja, nós tínhamos até combinado que a senha seria a mudança de estação. Ou seja, a cada mudança de estação a gente faria um encontro com um dia inteiro de conversa, de comidinha, aí escolhíamos alguém para cozinhar, e sobremesa cada um levava, sobremesa cada um levava, e a gente passava o dia inteiro conversando e também tratando do mesmo tema. Houve lá em Florianópolis também esse encontro, né? E aqui no sítio da Heloísa e na casa do Alano também a gente fez, né, Alano, uma vez. Maria Helena, quer dizer alguma coisa a respeito dessa pergunta? A Heloísa disse que a busca da felicidade. A Miriam comentou que para ela é descobrir-se os seus pontos fracos, né, principalmente. E tu, Maria Helena, acha o quê? Eu diria também esse autoconhecimento em busca de um equilíbrio. E com essa troca que a gente faz entre todos, né? A gente faz leituras, faz reflexões, né? Então, justamente, a gente vai se autoconhecendo e também aprendendo muito mais com todas essas ideias que a gente vai conversando. Um tem uma opinião, outro tem a outra, e a gente vai evoluindo com tudo isso, né? E com certeza, como ela falou,
percebendo, né, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, os nossos pontos positivos, e eu acho que cada um também possibilitando, né, contribuir com o que sabe para os outros também irem nessa busca. Eu estou desde 2017 no grupo. Eu entrei a convite da Raquel, gostei muito, e todos os livros que a gente leu e todos os temas abordados achei de bastante importância. Eu me afino bastante com a parte da meditação, então, nesse último que a gente estava lendo do Osho, né? E todos esses temas trabalhados eu já gosto, eu participo de alguns outros grupos que também têm esse estilo de reflexão, e gosto bastante de participar do grupo e de aprender com vocês. Tenho bastante gratidão de poder ter entrado no grupo. O que a gente percebe, né, Maria Helena, é que não é só a nossa iniciativa sobre esses grupos, tem muitos grupos que têm esse mesmo objetivo. Se vai para o Facebook tem um monte, vai para o Instagram tem um monte. A gente escuta outros eventos que divulgam, outras correntes filosóficas que estimulam também essa busca. E conectado com a palavra autoconhecimento, tem uma outra que a gente estudou muito, praticamente todos os autores usavam essa palavra, que é a consciência, que é o despertar da consciência. De forma que eu entendi, vocês me corrijam se eu entendi errado, que não há como tu te conhecer sem desenvolvimento da consciência. E na contrapartida, a inconsciência faz com que a gente fique refém de uma série de coisas que a Miriam agora há pouco falou, dos nossos pontos fracos, né? E aí surge uma terceira palavrinha, que é o ego, né? Então, tem o autoconhecimento conectado com a consciência, com o ego, e a meditação, que a Maria Helena acabou de referir, é uma excelente ferramenta para a gente silenciar o quê? Uma outra palavrinha, o pensamento. Eu só queria alinhar um pouquinho, porque nós vamos fazer um breve intervalo comercial agora do programa Ágora RS da Rádio Ilha Capital, e voltamos em seguida com o Edson dando um pitaco e depois o Alano, beleza? Até já! Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Gilberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, muito especial, tratando sobre um tema, para mim, de alta relevância, e para as pessoas que estão nesse grupo de debate, de bate-papo aqui, através do Google Meet, também é um tema importante. E contamos com a presença de mais um membro do grupo, é quase que um membro fundador do grupo, que é o Júlio Proença. Bem-vindo aí, Júlio. Edson Oliveira. Edson, dá o ar da tua voz aí de barítono para nós ouvirmos o que tu pensa a respeito do assunto, né? Faz algum tempo eu fui convidado a participar do grupo presencial, que era na aldeia COS, que funcionava, Cristal. Eu fui, eu acho que 2 vezes só. Daí que eu conheci a Heloísa, o Alano. A gente já se conhecia, mas era uma coisa muito distante, né? O Júlio eu já conhecia há mais tempo.
E tu também, tu já faz muito tempo que a gente se conhece. E aí depois, em função da pandemia, daí começou a gente fazer dessa forma online. Mas é interessante pelo fato de que o objetivo, o autoconhecimento, a gente praticamente passa a vida inteira e não se conhece exatamente. Então, se a gente tem uma proposta de, em grupo, conversar a respeito desse assunto, a gente pode ir fazendo umas aparas. Muitas vezes a gente acha que está fazendo coisas certas, mas e se tu continuar sozinho, tu pode continuar achando. Enquanto que num grupo, as pessoas têm outras opiniões, e aí tu vai fazendo as aparas e vai melhorando para a tua vida particular. Então, eu fui nessas reuniões lá, e depois online, que depois eu acho que eu não faltei mais. Muito difícil eu faltar, porque é bom nesse sentido, e é bom porque nessa questão da pandemia, a gente ficou um tanto quanto isolado das pessoas, até dos parentes e tal, um monte de coisas. E isso aqui, nós mantivemos uma amizade com pessoas, aí a gente vai conhecendo novos integrantes e vai conhecendo as pessoas. E uma vez por semana a gente tem esse encontro aqui, eu acho bem legal. A amizade que a gente tem com essas pessoas. É isso aí. Uma outra palavrinha, né, Edson, que a gente também abordou nos estudos é emoção. E aí, quando tu falou agora sobre a separação, o distanciamento de pessoas queridas, nossos parentes e amigos, né, isso mexe com uma emoção dentro da gente, né? E talvez alguém possa falar sobre esse assunto. O Júnior não falou ainda conosco, é outra voz de barítono que está ali, né, escondendo o jogo. Mas sobre esse assunto que o Edson falou agora, da importância do estudo em grupo, o Júlio Proença foi um defensor de início dessa prática de estudar. A gente poderia estudar sozinho em casa, já que o assunto é autoconhecimento, eu podia pegar 1, 2, 3, 10 livros, estudar e fazer as minhas reflexões. Mas o Júlio tem uma posição bem interessante sobre isso aí, inclusive partindo dele, que não tinha o hábito de fazer estudos sistemáticos assim. E eu vou te dar a palavra então, Júlio, depois que o Alano comentar o que ele estava pedindo. Está me ouvindo aí, Alano? Não, pode. Se o Júlio quiser falar, pode falar depois. Basicamente é o seguinte, eu só queria dar o meu depoimento dentro desse tema, dessa colocação que tu fizeste. O que me levou a esse grupo aqui, lá no primeiro instante, foi até a figura do coordenador do nosso curso lá, da Joana, que era um cara bem conhecido e me atraiu para ir para o assunto. Mas o que me impactou realmente foi, durante aqueles primeiros dias daquele trabalho, ele apresentou, mostrou que as pessoas têm padrões de personalidade. Quando eu me dei conta disso, eu disse, mas se existem padrões de personalidade, a pessoa não é tão independente, não é tão... ela sofre influências de alguma forma, porque... E aí eu me interessei muito por compreender isso, de como é que... Então, E aí, quando me surgiu a pergunta aquela, né, assim, você nunca se parou para pensar assim, de fazer essa pergunta, eu gostaria de não pensar nisso, mas não consigo parar de pensar. Aí aquilo me instalou, me deu um baque, né? Mas então eu não controlo meu pensamento, eu não sou dono das minhas ideias, como é que essa coisa funciona? E aí nós fomos cair no tolo e começamos a olhar com uma outra visão, o ego, que para mim foi mais fácil de entender. O nosso instrutor lá no passado já tinha comentado bastante sobre isso, mas dentro de uma abordagem mais psicológica, ali para mim ficou meio complicado. Quando nós chegamos no Tole, ele trouxe uma visão prática da questão ali, inclusive uma abordagem de como tu botar isso na tua vida, e aquilo virou para mim realmente fascínio o tema, né? Pessoal que está nos ouvindo, Alano, não conhece o autor, né? Então a gente fala com naturalidade, o Tolle, mas vale a pena fazer essa explicação, quem está nos ouvindo agora, é que o autor que o Alano se referiu é o Eckhart Tolle. Ele está morando no Canadá, ele é natural, ele nasceu na Alemanha,
Mas ele é um cara que escreveu o livro O Poder do Agora, que tem 10 milhões de cópias vendidas, e a gente escolheu, como um dos primeiros estudos após a Joana de Ângeles, a gente escolheu o livro dele, né? Que é O Poder do Agora, e depois O Despertar de uma Consciência, né? E ele é bem didático, ele inclusive tem um processo de iluminação, vamos dizer, entre aspas, que é bem interessante nos livros dele. E no programa que eu gravei sobre paternidade, pais adotivos, eu li um trecho que nós estudamos já aqui, que fala sobre papéis e funções. Então eu pedi agora uma contribuição do Júnior e do Júlio Proença, para a gente ver temas de conceitos que surgiram além do ego, além da consciência, além do pensamento. Posso falar? Pode falar, Júlio. Então tá. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu também estou no grupo já fazem uns 3 anos, né? 3 a 4 anos. Demorei um bocado para entrar no grupo. Acho que durante um ano, meu amigo César, a Graça, me convidavam para entrar no grupo e tudo mais. E eu entrei no grupo e comecei a gostar muito da história do grupo. Por quê? Porque aqui, estudando o autoconhecimento, eu vi esse grupo, um grupo muito heterogêneo, tá? Pessoas muito diferentes, tá? Talvez nem tanto, mas de pessoas diferentes. Mas, acima de tudo, havia um respeito muito grande, tá? No que o outro pensa. Ou seja, assim, eu vejo que esse grupo, ao longo desses 3 anos, ele vem crescendo. Com todo o conteúdo que a gente leu, que a gente estudou com diversos, como a Joana, mas assim, nós vemos crescendo ao pouco e nós agregamos muito, porque assim, nós não conseguimos ainda alguns conceitos captar, mas captamos conceitos tipo assim, eu sei que esse ainda não é o meu momento, entendeu? Esse é um momento interessante, é o momento do César, é o momento do Edson. Cada um tem uma verdade sobre aquilo, sobre o tema, ou compreende talvez um pouquinho diferente. E eu sabendo que isso é simplesmente uma rotina de aprendizado, eu consigo perceber que não é a minha verdade, o meu conceito tem que se sobrepor sobre os outros. As pessoas estão começando a formar esse conceito que nós estamos aqui para discutir ideias, e ideias sempre se somam, né? Eu vejo isso uma coisa muito bacana. O simples fato de eu estar aqui e eu saber, olhando para vocês, eu sabia que eu não sou o dono da verdade. Como eu estou compreendendo a leitura, não é que seja a maneira certa, é simplesmente a minha maneira de ver. Tá? Me sinto muito bem nesse grupo, muito à vontade. Aos poucos, né? Eu estou evoluindo na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir no próprio grupo. Né? Estava me lembrando, né? Me chamou a atenção o que a Maria Helena falou, que é o equilíbrio. Né? Sempre que eu busquei obras, né, mais de cunho filosófico, de uma perspectiva diferente, não do mundo material, é exatamente para manter esse equilíbrio, porque a gente talvez precise. A gente lida num mundo muito material em que a nossa ciência que a gente tem é uma ciência analítica, né, basicamente, e que nos faz operar no mundo. Mas a gente também precisa do outro lado, né? Eu penso, pelo menos quando eu busco esse tipo de leitura e de estudo, é exatamente criar um equilíbrio aí. Eu digo, ok, tem muita coisa que eu estudo que serve muito para esse momento, mas que para o momento seguinte, de repente, o mundo evoluindo, ele já não serve mais. Mas muitas vezes essa parte mais filosófica, digamos, é o que vai perdura mais. Né? É o que nos faz nos sentir, digamos assim, únicos, né? e permanentes. Então, quando eu penso nesse tipo de estudo, eu penso exatamente nesse tipo de equilíbrio, né? Agora, voltando à questão do grupo, do estudo em grupo. É interessante o estudo em grupo porque exatamente alguém falou isso já, é a perspectiva de ver outras perspectivas, né? Muitas vezes a gente foca
numa parte que está relacionado a um conhecimento prévio nosso e que, pela pluralidade de pessoas que estão ali, com mundos diferentes, traz uma outra perspectiva e nos abre muito mais os horizontes. Ou seja, a gente pode considerar que a vida de relação nos possibilita também nos vermos através dessas relações. Ou seja, as minhas reações nas diversas situações da vida em sociedade também me testa nessa dimensão das emoções, por exemplo, né? Só para avisar o pessoal que está nos ouvindo que temos mais uma integrante do grupo que chegou agora, a Graça Kramer. Bem-vinda, Graça. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal que está nos escutando, o legal desse programa é que ele vai ser escutado a qualquer tempo no futuro, porque ele é um podcast que fica gravado, né? Mas assim, qual é a dificuldade de se montar um grupo desse? Por que muitas pessoas que teriam vontade de ter esse estudo não sabem como fazer? Ou seja, vamos dar umas dicas aqui de como é simples montar um grupo desses. Começa com 1, com 2, com 3, com 4 pessoas e o grupo acontece. Agora, virtualmente, então, é mais fácil, porque tu manda mensagens por WhatsApp e tal, e convida. É muito importante uma definição muito clara do motivo dos nossos encontros. Se a gente deixasse um grupo aberto, vamos falar sobre algum tema e tarará, talvez não tivesse esse aproveitamento, esses resultados tão legais no nosso dia a dia. O bacana desse grupo também é que a gente consegue colar na vida o que a gente está estudando aí. Até na mesma hora a gente já tem chance de botar em prática aqueles conceitos que esses gurus aí nos passam através dos seus livros. Vale a pena dizer o nome dos gurus. A gente começou estudando a Joana de Anjos, como a gente falou agora há pouco, depois passamos para o Eckhart Tolle, depois passamos para o Osho, que é um cara bem polêmico, né, mas tem uma obra maravilhosa. Aliás, a obra dele é escrita por pessoas que filmaram ou que assistiram às palestras dele. Ele nunca escreveu uma linha. Estudamos também o Krishnamurti. A gente escolheu os livros em comum acordo, né, Heloísa? Cada um trouxe uma sugestão, a gente foi vendo se era legal o conteúdo do livro, e aí acabamos adotando aquele estudo. Mas a audiência do programa pode saber que é muito legal legal e fácil da gente criar um grupo de estudos assim. Mesmo assim, a gente deixa o nosso convite para vocês participarem desse grupo também. Uma coisa muito intrigante é a gente se dar conta das necessidades que o ego nos convence que nós temos que ter. Então, o ego nos identifica com coisas que não são eternas, são passageiras. Por exemplo, eu consigo me identificar através da minha conta bancária, da roupa que eu visto, do carro que eu tenho, da casa que eu moro, dos títulos que eu amealhei ao longo da vida. Então, essas identificações todas nos afastam da nossa essência, ou seja, nos dificultam o autoconhecimento. Então, essa consciência de que o ego existe e que ele não é um inimigo. O ego é uma ferramenta importantíssima e que surge quando nós nos distinguimos dos animais e passamos a usar a razão. A racionalidade humana traz junto esse desafio de lidar com essa dimensão do ego. E o principal alimento do ego é o pensamento. Ele se alimenta dos pensamentos que nos jogam ora no passado, ora no futuro. A gente perde horas de sono, acorda de madrugada pensando em coisas que não aconteceram, ou acorda de madrugada pensando em coisas que nos deixaram mal no passado. O passado este que é irremovível, nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar o passado, e às vezes nos joga para o futuro, que é uma possibilidade. A gente nunca sabe se o futuro vai acontecer ou não, né? Dá para fazer planejamentos, com certeza. Tu vai fazer uma viagem, tu planeja a viagem. E aí o Eckhart Tolle entra com uma divisão muito legal entre o tempo do relógio e o tempo psicológico. O tempo do relógio nos autoriza a fazer projetos, pegar uma agenda, escolher o lugar da viagem, providenciar o hotel, todas aquelas coisas que a gente faz, até as roupas da estação, etc. Isso é o tempo do relógio. Agora, o que nos mata mesmo é o tempo psicológico, ou seja, a viagem é daqui a 3 meses... E a gente fica angustiado, puxa, será que vai dar certo? Será que o avião não vai atrasar? Ou seja, tu perde um tempo enorme pensando em coisas que só acontecerão, se acontecerem, lá na viagem que está planejada. Então, fez o planejamento, passa a régua e encerra o assunto. Na hora adequada, tu vai usar o que tu planejou na agenda para poder fazer a viagem tão sonhada, né?
Então, isso foi o que eu lembrei dos nossos estudos do ponto de vista prático. A gente estuda para botar em prática, senão vira diletantismo, né? A gente estuda por estudar. Outra coisa importante de deixar aqui para a nossa audiência é que esse grupo não está vinculado a uma religião. Nós podemos ser de qualquer religião, até ateus a gente pode ser. O grupo não está vinculado a alguma ideologia religiosa. Então, aqui nós temos pessoas de várias correntes filosóficas e religiosas, né? Então, isso não é um limitador, não é uma condição, não é um filtro de participação no grupo ser dessa ou daquela religião. Dalton, é o seguinte, tocando nesse assunto aí, e voltando na história da nossa metodologia é muito simples. A leitura do livro e respeitar. Nós não conceituamos o livro, nós respeitamos, né, o que o autor está nos colocando. E isso é muito importante, uma metodologia muito simples, e por isso que eu acho que nós estamos há bastante tempo no jogo. Ou seja, apesar do grupo ser heterogêneo, nós estamos, algumas reuniões, inclusive, algumas pessoas daqui saem emocionadas, né? Sobre o que leram, o que nós discutimos, o que falamos. Então, eu acho que quando toca a alma da pessoa, é porque está realmente surtindo efeito o trabalho, né? Respeitar o autor significa acatar piamente o que ele está escrevendo, Júlio? Não. É só entender o que ele está querendo dizer. E aí fazer as nossas correlações. E é nessa hora que entra a vantagem do estudo em grupo, né? Porque o teu entendimento pode não dar conta daquele conceito, né? Claro. Exatamente. Mas como a gente está dessa maneira, de alma limpa, vamos dizer assim, de frente pro autor, sem tentar conceituar, não, esse cara é radical demais, ou essa escritora é muito confusa. Não, a gente está simplesmente, continua lendo o livro de ponta a ponta, todos os capítulos, né? E sempre tentando nos lembrar que aquilo é só a visão daquele autor sobre aquele assunto. Tá? Só que a soma desses assuntos, ao longo do tempo, a gente vê que como as coisas são semelhantes, né? Muitas coisas são semelhantes, às vezes é só a maneira, a entonação ou um ponto de vista, às vezes, né, que separam um autor do outro. Mas o importante é que nos toca, é isso que eu queria dizer, a nossa metodologia é simples e o resultado é que nos toca. Agora, alguns dias atrás, nessa leitura do Osho, eu até que relativamente, talvez eu não devesse ficar tão indignado, mas ele falou de uma forma assim, menosprezante de música. Porque a música não tem... E eu fiquei indignado, mas quem é esse cara para falar de música? Talvez eu não devesse ser tão... Acontece que a minha vida inteira foi envolvido com música, e para alguém falar a respeito de música é assim ou assado, eu acho que a pessoa, no mínimo, tem que ter um maior conhecimento do que uma teoria somente. Então eu me indignei, mas já passou. Aí vem o que a Miriam falou agora há pouco, que a gente se conhece um pouco mais, né? Os nossos pontos fracos. Por exemplo, tu falasse em indignação. Indignação é um atributo do ego, né? Com certeza absoluta, né? E o Osho é um cara tão polêmico que, inclusive, ele advoga que através da dança, ou seja, música, dá para meditar. E nesse sentido da meditação, que a Maria Helena é expert mais do que nós aqui no grupo, tem outros dois conceitos que eu acho bem importantes a gente relembrar, né, pessoal? Que é o conceito de atenção e o conceito de presença, ou estado de presença, né? Então, atenção é uma coisa bem fácil da gente entender. Se eu estou dirigindo um automóvel e não presto atenção no trânsito, eu estou candidato a dar uma batida, né? Então, Maria Helena, nesses dois conceitos de atenção e estado de presença, onde que entra o lado bacana da meditação? O estado de presença, ele vai... porque existem ondas mentais que a gente estabelece. A gente frequentemente está em ondas beta, ou seja, pensando,
quando a gente, através de exercícios respiratórios e tudo mais, a gente consegue justamente estar no momento presente, né, e estabelecer um foco. Então, justamente esse estado de presença, ele diminui as ondas mentais, como a gente diz, ondas beta, vamos dizer, com 13, isso calculado inclusive a nível cerebral. Através de exercícios respiratórios, a gente vai trazendo esse foco, vai trazendo essa consciência e, reduzindo essas ondas mentais, adquire esse estado de presença, consegue absorver muito mais coisas, ou seja, essa paz interior, esse equilíbrio de que a gente fala, né? Porque a gente vive no corre do dia a dia e às vezes nem se dá o tempo de parar e respirar. Né? Nós vamos continuar com esse mesmo tema em seguida, depois dos comerciais, tá bom? Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Centro-Sul Seguros, 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital. Estamos de volta depois de mais um bloco comercial. Vamos para a última parte. Agora ouvindo a Graça Kramer, que chegou depois do nosso início do programa. Essa é a vantagem de fazer a reunião também online. A gente pode entrar e sair a hora que bem entende, pode desligar a câmera. Ô Graça, fala para nós aí sobre o autoconhecimento na dimensão pessoal, como é que isso tem te ajudado, ou como é que isso de lá para cá ajudou o teu dia a dia, porque nós comentamos agora há pouco que o legal desses estudos é que tu pode botar em prática logo em seguida, né? Então, como é que foi contigo, Graça? Bom, se eu falar um pouquinho assim, para mim, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente, tá? No dia a dia, ele colabora para que a gente se torne mais realizado na medida que a gente se conhece, se percebe melhor. Eu acho que é uma busca constante, a gente está sempre aprendendo algo novo e se conhecendo. E o curso, para mim, ele entra exatamente no momento que, apesar da gente querer essa busca e saber que ela é importante contribuir conosco, o tempo é curto para ir individualmente fazer ela. Então, no momento que tu tem um grupo, são mais pessoas que te apoiam. Eu acredito que se eu tivesse que ir nas terças-feiras, digamos, nesse horário, pegar um livro e ler para trabalhar o autoconhecimento sozinha, eu não teria a mesma motivação. E o grupo faz com que dentro de mim eu tenha aquele sentimento, apesar de eu não estar conseguindo com tanta frequência,
mas de entrar e me inteirar. E aí vocês estavam falando de estar presente. Apesar de pouco tempo por semana, mas eu fico inteira, eu consigo compreender o que é colocado aqui, eu consigo assimilar de uma forma saudável essa discussão que o grupo tem, assim, essa troca de ideias, eu acho faz com que cada um tenha a sua própria percepção. Às vezes, para mim, pode ser de uma forma, para o outro, de outra, mas o poder escutar enquanto aquilo bate de uma maneira para um e para mim de outra, faz com que eu cresça junto. Então, às vezes, as discussões, digamos, em termos de como cada um percebe algumas lições de Osho, por exemplo, que foi das últimas que eu estava acompanhando, eu acho que faz a gente fazer aquela reflexão até sem se dar conta. Então, eu assimilo o autoconhecimento mais forte, trabalhando no grupo, onde tu tem diferentes escutas, de uma forma mais leve do que seria só ler o livro e, quem sabe, eu perderia bastante, eu não teria a riqueza dessa troca, da percepção, de nos policiar, de estar inteiro naquele momento que a gente está no curso também. Eu gosto. Eu trabalho com grupos, eu acho que isso é fundamental. É o que nos mantém inteiro, mesmo que a gente esteja... Eu estou trabalhando 100% home office, então... Mas são os momentos que a gente tem troca com outras pessoas. Então, né? profissionalmente, você trabalha com grupos direto, né, Graça? Profissionalmente, eu trabalho trabalha... direto. Uhum. Trabalho direto com grupos. Então, essas dinâmicas tu domina bastante, né? Tenho uma formação, uma especialização exatamente nessa área, que é de dinâmica de grupos. Eu acho que essa dinâmica, que é a troca entre as pessoas, é o que todos ganham, entendeu? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, mais do que no texto e no contexto que a gente discute, é na troca e na percepção e o saber aceitar cada um no seu espaço dentro do grupo. A forma que cada um contribui, um mais quieto, outro mais falante, outro mais instiga mais. Eu acho que esse é o crescimento do grupo. Cada um tem um formato. E até às vezes, por respeitar, eu me sinto, vocês estavam falando em respeito no grupo, eu me sinto muito respeitada, porque ninguém vem nos questionar o porquê tu estavas ou não presente. Todos colaboram junto para que a gente tenha vontade de estar presente. Mas eu gosto muito, viu, Dalton? Eu realmente gosto bastante. Eu tenho como meta estar cada vez mais presente. Uma outra coisa legal da gente relembrar, né, pessoal? Me ajudem aqui a relembrar com vocês. Um dos autores, que é o Tolle, ele toca num ponto que, para quem é de uma corrente filosófica reencarnacionista, para mim, fiquei bem impactado com essa afirmação que ele fez num dos livros que nós lemos dele. A gente que acredita, pessoas que acreditam na reencarnação, às vezes se perguntam por que a gente tem que voltar tantas vezes, puta, vai e volta, né? E ele arriscou uma razão da gente reencarnar várias vezes. Ele disse que talvez a principal razão de nós reencarnarmos é esta: descobrir quem somos na essência, e não quem parecemos ser. Então, a gente se confunde tanto com esses papéis que a gente desempenha em cada encarnação, vamos dizer assim, né? Se complica tanto com o poder que nos é dado, às vezes, nas mãos, para executar qualquer coisa, seja como empresário, que nem o Júlio, que é empresário, seja como um homem da política, seja como até um chefe de família pode exacerbar o seu poder. Então, lidar com essas coisas todas que são próprias do ego faz com que a gente tenha mais dificuldade de conhecer a nossa essência. Que essência é essa? Aí volto ao conceito que a Marilena agora há pouco nos ajudou a esclarecer, do estado de presença. Talvez esse estado de presença, me ajuda aí Marilena também, e Heloísa, que faz tempo que não fala, a Miriam Júnior também, tem a ver com a nossa conexão com as estrelas, com as aves, com os animais, com a terra, conosco mesmo, né? Depois eu quero falar, depois tu acabar. Boa. Então, a relação. Esse estado de presença, quero crer que é uma conexão que existe entre a essência de todas as pessoas. Inclusive, quando ele traz um outro conceito sobre corpo de dor, que ele diz que cada um de nós carrega uma dimensão que seria chamada por ele como conceito, né?
de corpo de dor, isso é um reflexo também, além de nós produzirmos essas energias, é um reflexo também da energia de todo o planeta. Então essa conexão nossa com tudo, inclusive com as estrelas, vai falar em galáxias e etc., seria uma meta bem ousada de estado de presença, né? Não, eu queria dizer assim, fazer a relação quando eu falei de felicidade, né, que eu uso a felicidade, é no sentido assim que quanto mais próximo a gente está da nossa essência, tá, mais bem-estar e mais feliz a gente está, porque na realidade, tá, o que é importante nessa vida é a busca da nossa essência. Isso é fundamental. E então, e esse grupo faz com que a gente desenvolva isso. Então, por isso que eu acho super importante esse grupo. É um grupo que eu acho terapêutico também, muito terapêutico. E olha, dito por uma psicóloga como tu, é um atestado de eficiência para o grupo. Graça, tu não acha que esse grupo é terapêutico? Com certeza. Tem horas, Heloísa, que a gente até não se dá conta que parece que todos estão compartilhando as mesmas coisas como se todos terapeutas fôssemos. Porque ele é terapêutico, ele agrega muito. Eu gosto bastante. Quando tu falasse a respeito de a gente se conectar mais com a natureza, com os pássaros, né, com as aves em geral, com os bichos em geral, com a água, com o mar, isso que traz felicidade. Isso traz felicidade. Cada vez mais. Então, por isso que no início, quando eu perguntasse o que esse grupo, eu estava buscando esse grupo do autoconhecimento, é isso aí. Não é aquela felicidade babesa, aquela coisa boba de felicidade, não é isso, é uma felicidade que eu falo muito mais profunda. A Maria Helena vai falar um pouquinho, mas só queria dizer uma coisa. Quando a gente disse que colocar em prática é uma característica bacana desse grupo, eu estava assistindo, até botei no nosso grupo do WhatsApp lá um vídeo sobre minimalismo. E aí eu entendi que minimalismo é outra maneira de tu botar em prática esses conceitos que nós temos estudado. Porque o minimalismo não existe se tu não te libertar das posses desnecessárias, se tu deixar de ser uma pessoa que consome para ser um consumidor. Todos nós consumimos, mas nem todos seríamos consumistas. A gente precisa consumir, mas daí a ser consumista é outra coisa, né? E o minimalismo como conceito de vida, como proposta de vida, ele trabalha... Eu me identifiquei muito quando eu estava assistindo o vídeo, nem terminei de todo ele ainda, porque muitos conceitos que a gente estuda aqui estão presentes nos métodos minimalistas de viver. Quer dizer, ter o mínimo de estrutura para ostentar uma moradia, para um veículo, a gente conseguir viver com o essencial, né? E não com o supérfluo, como é próprio de uma sociedade consumista e capitalista, né? Por trás disso. Até alguns amigos que são dessa linha mais consciente, de consumo consciente, eles dizem que são contra o capitalismo. Eu digo, é a mesma coisa assim, ó, eu sou contra fabricante de cerveja porque eu não quero ficar tentado a beber cerveja. Não adianta ser contra o capitalismo. Ele tem seu lado prático porque ele produz. A comercialização do excesso produtivo, que seria uma das bases do capitalismo, é que pega... A nossa parte é até onde eu vou consumir. Então a gente tem um compromisso de equalizar esse capitalismo. Ele pode estar presente em qualquer sociedade, mas a equalização dele, para ele não ficar hipertrofiado, né, cabe a nós, a cada um de nós que somos consumidores. E poderemos dizer não a sermos consumistas, né? Eu tive a experiência, quando eu estava lá fora, dos 3 meses, ficar com uma mala e meia de roupa. Durante todo o inverno. Quando eu vou passar um final de semana, eu tenho uma mala para um final de semana de 3 dias na casa do filho. Ficar 3 meses lá. Ficar 90 dias com uma mala e meia de roupa em pleno inverno. E deu. Foi possível. E sabe que foi tão legal e tão interessante, porque eu trabalhei em mim, a experiência é totalmente diferente da outra vez. Eu fui sem consumir, o objetivo era outro, era me encontrar lá, não era consumir. E eu vivi bem demais. Isso quando eu voltei para cá, eu consegui também passar sem comprar nada, porque eu deixei minhas roupas lá, elas ficaram. Eu peguei as outras que tinham sobrado.
E eu acho que fez, eu já era meio assim, eu não sou consumista, mas eu acho que fez muito bem o me encontrar melhor comigo mesma. Eu não preciso de 3 botas, de 3 tênis, eu preciso de um. E é assim que eu vivo. E eu acho que isso, eu tinha dado a minha televisão antes de eu ir. Eu ia ficar só um mês. E eu consegui fechar 1 ano e meio sem TV. Eu teria outra para pegar. Eu não busquei, mas eu não vejo televisão. Eu não vejo novela, eu não vejo nada. Então, quando eu vejo um filme, eu vejo no Note. Eu acho que me fez pensar muita coisa, sabe? Ter a experiência lá fora de andar num carro de 1990, eu acho, que era que eu consegui. A gente comprou por um período para poder andar, entendeu? E não me fazia mal sair num carro velho. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que repensar. Porque aqui a gente fica presa a muita coisa. Esse teu relato me faz lembrar de um movimento que surgiu no país mais capitalista que existe, que é os Estados Unidos. É um movimento chamado Voluntary Simplicity. São americanos que se deram conta disso aí e criaram uma metodologia de mudança de estilo de vida que inclui, inclusive, tu pegar um guarda-roupa de 4 portas e pregar 2, ou seja, tu não vai usar aquelas 2 portas ali, né? Então eles reduziram as suas vidas, começaram por aí, né? O Voluntary Simplicity, que eu não li todo a metodologia deles, né? Mas ele começa por aí, de tu revisar aquilo que realmente tu precisa. E o fato de tu ser um minimalista não quer dizer que tu não tenha coisas, mas tu vai ter coisas que tu usa. Porque às vezes tu tem coisas que ficam lá guardadas, né? Roupas é um exemplo, né? Mas tem outras coisas, ferramentas, eletrodoméstico que tu comprou uma vez ou ganhou de presente e não usa. Então, isso vai te deixando com o teu ambiente doméstico poluído, entre aspas, poluído, né? Mas fica pesado o ambiente com coisas paradas, né? Eu ia retomar só essa questão do estado de presença e como tu falaste antes da questão do contato com a natureza, né? Eu lembrei o aspecto da questão dos 4 elementos, então que a nossa essência de vida, né, depende de água, terra, ar e fogo, né, que são os 4 elementos. E essa nossa essência, no momento que a gente consegue essa conexão junto à natureza, junto aos animais, então as 7 partes que muitos falam, né, que pelo número 7 ser um número considerado chave, então tem a questão do sol, a lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, então consideram como as 7 partes do porquê nós assim somos. Quando a gente consegue essa integração, justamente a gente consegue um estado de equilíbrio e vai levando a esse autoconhecimento. Muito bom, Mariana. Excelente contribuição nesse sentido, a gente está buscando a conexão consigo mesmo através desses 7 pontos, né? Infelizmente o nosso programa tem 1 hora de duração, nós estamos encaminhando já para o final, e eu queria só ouvir mais uma vez o Edson, seja bem curtinho, tá, Edson, e o Alano também, a Miriam e o Júnior. A respeito desse despreendimento das coisas, eu vi os vídeos ali recentemente da Austrália, as pessoas pegando lixo e levando para casa. Quer dizer, não é que seja lixo, era coisa que os donos achavam que não fosse necessário, botaram lá. Para a gente fazer isso aqui, tem que primeiro pular o preconceito que a gente tem. Estava pensando no que a Graça falou e sobre a troca, né, a importância dessa nossa troca e das nossas leituras, né, que isso nos dá novas experiências, né, e nos motiva a procurar outras leituras, nos motiva, nos conhecendo mais, fazendo com que a gente viva assim, de uma maneira, de um modo muito mais autêntico. Então, é verdade. Para mim, assim, tá sendo maravilhoso essas descobertas, né? Então, fechando, né, pessoal, a pergunta inicial com esse nosso encerramento, o que leva as pessoas a buscarem esse tema para se ocuparem, né? A valorização do tempo vivido, esse tempo presente,
essa valorização que tem a ver com essa busca nossa profunda, nos tira de uma situação de preocupações corriqueiras e diárias e mundanas e nos joga numa dimensão diferente. Principalmente se a gente perceber que é possível abrir uma distância nanométrica entre a essência que somos e a aparência que pensamos ser, se a gente conseguir abrir uma microdistância entre o ser que dá ordens e que comanda, que deveria ter o comando, e esse que no momento parece que comanda a vida de todas as pessoas, né? Que tu te estoura no trânsito, tu tem um pavio curto. Então, na verdade, quem está se relacionando com quem são egos versus egos. Na hora que a gente tem esse pequeno despertar da consciência que o Alano se referiu lá no início, que quando se falou em ego, ele deu um clique nele, a gente começa a abrir uma distância razoável e crescente entre a essência que somos, a mesma essência das folhas das árvores, a mesma essência da poeira, da areia da praia, a mesma essência dos animais, das plantas, a mesma essência do universo. Quando nós nos dermos conta que essa essência é que deveria assumir gradativamente o controle das nossas vidas, então aí nós começamos a ter uma razão para não querer reencarnar. Ou seja, tu não quer reencarnar? Então tá, vai buscar te conhecer cada vez mais, né? Fica aqui então essa proposta para quem está nos ouvindo, de criar seus grupos de estudo também, ou de aderir ao nosso grupo. O canal pode ser através do Facebook, mas se vocês botarem lá a pista, assistimos o Ágora RS e gostaria de participar do grupo, a gente vai trazer vocês aqui para essa reunião semanal também. Alano, faça aí para nós o encerramento da reunião de hoje. Acho que tudo já foi dito, né? Só estar falando sobre a formação de novos grupos, é lembrar da persistência, que é uma outra coisa que é fundamental para um grupo desse prosperar, porque fatalmente uma semana não pode, às vezes ninguém pode, e é muito fácil parar. É simplesmente tu facilitou 1 a 2 semanas, tu não volta mais, dificilmente tu consegue retomar o grupo. Então, a persistência pelo menos algumas das pessoas se manterem realmente atentas a essa necessidade da persistência, e o grupo se estabiliza e depois ele caminha sozinho. Eu vou então agradecer aqui para encerrar a gravação de hoje a Miriam, ao Júnior, a Heloísa Guerra, ao Edson Oliveira, ao César Alano, a Maria Helena Vieira, a Graça Kramer, pela carinhosa aceitação do meu convite da gente fazer essa gravação, cujo objetivo principal é estimular pessoas que estudem a essência humana, as razões da gente estar nessa passagem rápida de alguns anos por aqui, e até semana que vem, né? Um beijo para vocês todos aí. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital é bem melhor. No Rio Vermelho tem Portal Ferragem. Tudo em material elétrico, hidráulico, EPI, jardinagem, tintas e muito mais. Rodovia João Gualberto Soares, 7177. Telefone 3234-0895. Portal Ferragem, oferecendo soluções para a sua casa. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Fala galera, muito prazer, eu sou o Luiz Dasper e eu também estou aqui na Rádio Ilha Capital todas as segundas-feiras às 20h30 com o programa Eletroacústico.
para compartilhar contigo o melhor da produção gaúcha do pop e do rock na programação da Rádio Ilha Capital. Então não esquece, todas as segundas-feiras às 20h30, programa eletroacústico aqui na Rádio Ilha Capital. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha.